O Bitcoin está em queda livre. E esse movimento, olha, testou a confiança do mercado e deixou a maior cripto do mundo numa sinuca de bico. Mas o que essa turbulência toda revela de verdade sobre a diferença entre o preço que a gente vê na tela e o valor real de um ativo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A questão que está dividindo o mercado. Para muita gente, essa queda é a chance da vida, mas para outros é o sinal de que a tese do tal ouro digital está finalmente desmoronando. Os números falam por si. 50%. A maior criptomoeda do mundo perdeu simplesmente metade do seu valor em pouquíssimos meses. Uma queda, assim, vertiginosa que pegou muita gente de surpresa e deixou um baita rastro de incerteza. E não é só o preço que despencou, não. O sentimento do mercado, que a gente mede por aquele famoso índice de medo e ganância, chegou a marcar só 8 pontos. Isso é pânico generalizado. É como se os compradores tivessem sumido do mapa, sabe? Deixaram um vazio. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa situação toda, que é bem complexa, vamos dividir a análise em 5 partes. Vamos passar pela crise, pelas histórias que não se sustentaram, pelo que define valor de verdade, onde a gente encontra segurança e, no final, a diferença crucial entre investir e especular. E aqui está o grande paradoxo da história. O colapso veio justamente quando o Bitcoin parecia ter finalmente vencido o jogo. Tinha o apoio de Wall Street, a bênção de grandes empresas, até os governos pareciam mais amigáveis. E talvez o problema tenha começado aí, sabe? Ao ser domesticado pelas instituições, o Bitcoin meio que perdeu aquela aura de ativo rebelde, de algo que corria por fora do sistema. Ele virou só mais um ativo na prateleira, exposto às mesmas forças de mercado que derrubam ações e títulos. Essa exposição toda acabou mostrando as rachaduras nas ideias que sustentavam o Bitcoin. A crise botou à prova as 3 principais narrativas, as 3 grandes histórias que se contava sobre o ativo. E na hora do vamos ver, quando a pressão aumentou de verdade, todas elas falharam. Esse aqui foi o teste de fogo. Num cenário global tenso, de muita incerteza, para onde o dinheiro correu? Para o porto seguro de sempre, o ouro físico. Enquanto os fundos de Bitcoin sangravam bilhões, os de ouro atraíam uma onda de capital. A história de milênios, no fim, venceu a narrativa digital. E não foi só isso. Como meio de pagamento, o Bitcoin ficou para trás das stablecoins, que são muito mais rápidas e estáveis. E para quem só queria especular, a galera migrou para outros mercados mais novos, onde dá para apostar em tudo que é tipo de evento futuro. O Bitcoin acabou não sendo melhor em nenhuma das suas propostas. Ficou no meio do caminho. E aí que a gente chega na pergunta crucial. Peraí. Se não é reserva de valor, não é o melhor para pagar contas e nem o mais legal para especular, o que sustenta o preço, então? A resposta para isso nos leva de volta para o básico, para os fundamentos. E isso nos leva direto para uma estratégia de investimento que atravessa gerações, defendida por gigantes como Luiz Barsi Filho aqui no Brasil. É a busca por algo que o Bitcoin, por sua própria natureza, simplesmente não tem: valor intrínseco. Essa frase é clássica no mercado financeiro e ensina uma lição muito poderosa. As melhores oportunidades aparecem quando está todo mundo apavorado. Nadar contra a correnteza, geralmente, é o que traz os melhores resultados. Só que aqui está o pulo do gato. Não adianta sair comprando qualquer coisa só porque o preço caiu 50%, 60%, 70%. Uma queda gigante não significa que algo ficou barato. Às vezes só significa que o mercado finalmente acordou e percebeu que aquilo não valia o que estavam pagando. E isso nos traz para o conceito que separa o investimento de verdade de uma simples aposta: o valor intrínseco. Basicamente, é o quanto um ativo vale de verdade, pela sua capacidade de gerar riqueza, de botar dinheiro no bolso de forma consistente. A diferença aqui é gritante. De um lado, a gente tem empresas que são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro. Elas produzem coisas, oferecem serviços e dividem os lucros com seus sócios, os acionistas. Do outro lado, um ativo cujo valor depende única e exclusivamente da fé de que alguém lá na frente vai topar pagar mais caro por ele. Tá, mas então onde é que a gente acha esse tal de valor intrínseco no mundo real? Vamos dar uma olhada em alguns setores que são uma personificação dessa ideia de uma forma bem clara e, bom, inquestionável. A gente está falando aqui dos setores essenciais da sociedade, coisas como energia elétrica, bancos e saneamento. São negócios que fornecem serviços que a gente simplesmente não pode viver sem, o que garante uma previsibilidade de receita que poucos outros ativos têm. Pensa só,
Não importa o que aconteça na economia, se o mercado sobe ou desce, todo santo mês a conta de luz chega. As empresas de energia têm usinas, linhas de transmissão, contratos longos. Elas atendem uma necessidade básica. O valor aqui é óbvio. Os grandes bancos são verdadeiros pilares da economia. Eles já viram de tudo: impérios, repúblicas, todo tipo de plano econômico maluco. O valor dele está na capacidade de emprestar dinheiro e de oferecer serviços essenciais para a economia girar. São máquinas de gerar lucro. E vamos combinar, existe algo mais essencial do que água tratada e esgoto coletado? É um negócio super simples de entender, com ativos bilionários e que é praticamente imune a qualquer nova tecnologia que apareça. Essa baixa do mercado é, no fim das contas, uma grande lição. Ela força todo mundo a fazer uma escolha muito clara sobre como pretende construir patrimônio para o futuro. São duas lógicas completamente opostas. De um lado, tem a ansiedade do especulador, que precisa que o preço suba para ele ganhar. Do outro, a tranquilidade de quem investe com foco em valor, que até comemora quando o preço de uma ótima empresa cai, porque isso significa comprar mais renda futura pagando menos. No final do dia, o que sustenta um patrimônio no longo prazo não é o hype de rede social, não é a moda da vez. São os fundamentos. São empresas com história, bem administradas e que fazem coisas essenciais. O momento agora está só fazendo uma limpeza no mercado e deixando essa verdade ainda mais clara. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que é crucial. Essa crise funciona como um espelho. É a hora de olhar para a própria carteira e se perguntar: ela está construída em cima da esperança de que o próximo pague mais caro ou está firmada na solidez de ativos que geram valor de verdade dia após dia?